A gente vai ouvir a Dani do comitê, falando um pouco para nós o Cataforte 3 como estratégia de desenvolvimento dos negócios sustentáveis e rede. Obrigada. Bom dia, catadoras e catadoras desse Brasil. Vamos ter um evento maravilhoso, né? Bom, gente, a experiência que a gente tem desenvolvido com catadores no Brasil tem se tornado uma referência não só para nós, mas para muitos países no mundo. E eu queria começar conversando um pouco sobre isso, né? A gente fez um processo de avaliação disso, porque essa experiência do Brasil, embora tenha um monte de desafio ainda pela frente, como vocês sabem muito bem, como o Alex colocou aqui para a gente. Mas por quê, né? A gente tem viajado muito e as pessoas têm perguntado para a gente, mas como vocês fizeram? Como é que é esse processo? Então, a gente tem no Brasil uma organização do movimento nacional, com apoiadores sim, mas basicamente catadores, que ajudam a pautar as políticas públicas, ajudam a construir as políticas públicas junto com o governo federal e com governos municipais e estaduais, mas esse processo começou com muito apoio do governo federal, e um marco normativo que se construiu a partir dessa relação e que fomenta também essa relação, que dá conta dessa inclusão social de catadores de materiais recicláveis. Então, dá conta, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que fala, como o Alex falou, que a contratação de cooperativas e de associações deve ser priorizada pelo governo municipal. Isso aí não chegou na legislação por acaso, chegou por muita luta política, chegou por uma decisão política de se colocar e de colocar a economia solidária como o modelo que a gente quer para desenvolver a cadeia de resíduos com a inclusão de catadores de materiais recicláveis. Então, isso aí tudo não está aí por acaso. A gente conseguiu alterar a lei de licitações para falar que o município pode contratar com dispensa de licitação essas cooperativas e associações. Então, se o município pode contratar, ele deve contratar e deve ser prioritário com as duas legislações que a gente tem aí um caminho para a inclusão desses catadores. O que a gente precisa? Preparar essas cooperativas e associações, primeiro formar cooperativas e associações, preparar cooperativas e associações para prestar esse serviço, o município contratar e o catador ter renda não só da venda do material, mas também da prestação de serviço que ele faz. Na prestação de serviço que ele faz ligado à limpeza pública do município e ligado à questão ambiental, como é o caso do pagamento por serviços ambientais, que o Alex também colocou. Então, esse triângulo aí que a gente tem, esse bando de coisas que a gente tem todo junto, que acaba se alimentando, é um pouco o desenho do sucesso desse modelo, embora a gente saiba que a gente tem muito o que avançar ainda. A gente fala, a gente leva essa legislação para fora do Brasil, todo mundo fala, mas que coisa fantástica. A gente também acha fantástica, mas a gente precisa ainda caminhar muito para implementar o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala para a gente. Só para a gente ter uma ideia, falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses são os dados mais recentes que a gente tem da disposição de resíduos sólidos no Brasil. A Política Nacional fala que a gente deve depositar esses materiais em aterros sanitários, mas a gente ainda tem muitos lixões, como vocês sabem, no Brasil. Então é um pouco esse o quadro que a gente tem da disposição de resíduos no Brasil. Então o que está em verdinho é o que está sendo depositado em aterro sanitário. Apesar da área ser a maior parte ainda depositada em lixão ou em aterro controlado, em termos de materiais, em termos de população, a população que deposita, né, dos municípios que depositam em aterro sanitário, chega a 63%, ou seja, 37% da população brasileira ainda está depositando, né, mora em municípios que ainda estão depositando os resíduos em lixões, em aterros sanitários, e isso a gente não pode admitir. E a gente tem que encerrar esses lixões, esses aterros, com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis que trabalham nesses espaços. Para a gente ter uma ideia, são dados do IPEA, alguns de vocês já conhecem.
os dados oficiais baseados no censo de 2010, então quase 400 mil catadores de materiais recicláveis no Brasil, embora a gente saiba que o número é maior que esse. E aí a distribuição por microrregião. Quanto mais escuro, mais catador tem naquela região. Então, muitos desses catadores ficam nas regiões metropolitanas, nas regiões mais urbanizadas, né, que produzem mais resíduos. Então, é um pouco o retrato disso, esse retrato do país aí. E aí, a distribuição de empreendimentos econômicos solidários de catadores que a gente tem no Brasil. A gente conseguiu cruzar um monte de banco de dados que tem aí disponível e achamos 1.789 empreendimentos de economia solidária ligados a catadores no Brasil. Ou seja, 1.789 associações, cooperativas e alguns empreendimentos informais e alguns já trabalhando em redes. Então, um pouco essa distribuição desses empreendimentos aí no Brasil para vocês se reconhecerem aí. Para a gente ter uma ideia, então, o número de cooperativas que a gente tem hoje, 739, o número de associações, 826, grupos informais e redes. A gente já está trabalhando na lógica de redes, que são conjunto de empreendimentos que se unem para comercializar junto, para fazer formação junto, para, às vezes, já começar a beneficiar o material, então começar a fazer, por exemplo, flake, do PET, fazer algum tipo de beneficiamento conjunto que uma cooperativa só por ser pequena, por não ter escala, não dá conta. Então se une em rede, e isso é uma lógica que a gente já vem trabalhando há alguns anos, que o governo federal fomenta, que foi muito discutido com o movimento, que realmente a lógica de trabalho em rede é a única lógica de sobrevivência de fato dessas cooperativas no mercado, com dignidade, com qualidade de vida, para esses catadores. Então, já temos aí 665 empreendimentos trabalhando em redes no país. Envolvendo, desses empreendimentos, esses 1.798 empreendimentos, 1.017 já foram beneficiados com alguma ação do governo federal, que envolveram mais ou menos 30 mil catadores. Se a gente lembrar daquele dado de mais ou menos 300 e pouco, 400 mil catadores no Brasil, o que a gente tem de catadores em cooperativas são 35 mil, é mais ou menos 10% mesmo. Então, 10% dos catadores que a gente tem no Brasil já estão trabalhando na forma de organização coletiva, que é como a gente consegue fazer a inclusão de fato deles, porque é como a política trata da inclusão, como a lei de licitações fala. Então, a gente precisa de fato organizar catadores em associações cooperativas. E o que a gente tem hoje é mais ou menos 10% só desse número que está organizado. Então, a gente tem que trabalhar também na organização dos outros catadores que ainda não estão trabalhando coletivamente. E, enfim, atingimos mais ou menos 1.017 empreendimentos com 600 milhões de reais nos últimos 10 anos. Esses são os empreendimentos, o outro mapa era dos empreendimentos existentes no Brasil, esses são os empreendimentos que já foram apoiados com alguma ação do governo federal. E dados que a gente tem, né? Catadores por faixa etária, quantos anos tem os catadores que trabalham no Brasil por região. A distribuição de renda, a gente vê aí a região Nordeste realmente com uma situação mais complicada, isso que o Alex falou, que a gente tem trabalhado muito em seminários estaduais para mobilizar o poder público local, mobilizando o Ministério Público também para a questão da inclusão dos catadores, e a gente focou muito na região Norte, principalmente na região Nordeste, que a gente sabe que são as duas regiões com uma situação mais difícil que a gente tem no país para os catadores. Índice de analfabetismo, aí uma concentração também muito grande no Nordeste, e a média de analfabetismo entre catadores maior que o dobro da média de analfabetismo da população como um todo. E aí queria falar um pouquinho para vocês do Cataforte, né? Como eu falei para vocês, e a mesa trata disso, da economia solidária, da opção por empreendimentos solidários para catadores, né? Fazer a inclusão por meio de empreendimentos solidários, como a gente tem trabalhado aí desde 2003, a gente lançou o Cataforte,
em 2007, começou a operar em 2008 e 2009 e já está na sua terceira etapa. Esses são os parceiros da terceira etapa agora. E queria falar um pouquinho do histórico desse programa, porque ele é um programa que evolui. E ele evolui muito por conta do aprendizado que a gente vem tendo a partir dos catafortes anteriores. E esse aprendizado é feito muito em diálogo com as instituições que operam, que executam e principalmente com os catadores. Isso que a gente faz os catadores colocam sempre as ideias, o que está dando certo, o que não está dando certo. O próprio Alex, fazendo algumas críticas, a gente tenta superar essas críticas. Algumas são mais difíceis, são mais estruturais, e outras a gente vai tentando fazer para desenhar um programa cada vez melhor. Então, o Cataforte começa em 2008 e 2009 com ação de capacitação e ação de assessoramento técnico. Isso era feito com a Secretaria Nacional de Economia Solidária e a Fundação Banco do Brasil. E também nessa etapa do Catafortes foi quando a gente começou com essa história de atuação em rede. Então, todas as cooperativas que faziam parte tinham que desenhar um plano de atuação em rede. Era o começo do fomento dessa estratégia que vem se disseminando até hoje. Então, aí, a partir disso, em todos os seminários, se colocou as principais dificuldades da atuação em rede e dessas cooperativas. E uma das principais dificuldades que se tinham era a questão da logística. Como que as cooperativas e associações poderiam prestar um serviço para o município se elas não tinham caminhões? Então, a gente lança o segundo Cataforte, que é o Logística Solidária, que é para equipar com caminhões essas cooperativas e associações que trabalham em rede. E aí já entra, além das Senais e da Fundação Banco do Brasil, mais o BNDES e a Petrobras, para dar mais peso e mais recursos para o projeto. Ok, os caminhões estão chegando e a gente continua fazendo seminários, continua discutindo o programa e os catadores falam, ok, o programa é importante, muitas vezes escutamos que esse programa é o divisor de águas para os catadores e, enfim, uma crítica muito positiva, mas é insuficiente. Por quê? Porque as cooperativas não têm infraestrutura, porque as cooperativas não têm um plano de negócio, porque as cooperativas ainda estão muito fragilizadas. E, a partir daí, a gente desenha uma outra lógica de programa, que é o Cataforte 3, que foi lançado no ano passado. Só para vocês terem uma ideia de recurso, o Cataforte 1 e o Cataforte 2 operaram com mais ou menos 20 milhões cada um. A expectativa que a gente tem no Cataforte 3, 202 milhões entre recursos não reembolsáveis e 30 milhões de recursos reembolsáveis. É o número de uma comparação entre os empreendimentos, entre os catafortes, só para vocês terem uma ideia dos números. E aí a nossa estrutura. Como é que o Cataforte funciona? O que então que a gente vai ter? Nós vamos ter, mais uma vez, vamos estar mais uma vez trabalhando com redes. Essas redes precisam de suporte. Então, cada uma dessas redes tem que ter uma base de serviço que vai prestar serviço para essa rede. Ela vai ter a responsabilidade de organizar processos de capacitação, de assessoramento técnico e de conduzir, junto com a rede, o processo de elaboração de um plano de negócios. Esse plano de negócios é um plano de negócios na lógica da economia solidária, mas é um plano de negócios onde vai estar descrito as necessidades daquela rede. Então, precisa de determinado equipamento, vamos desenvolver mais a área de prestação de serviço para o município, ou vamos desenvolver mais a área de industrialização, enfim, esse plano de negócio que tem que ser feito com base em estudos locais, vai nortear os investimentos que vão ser feitos naquela rede. Então, e esse plano de negócios é conduzido pela base de serviço, mas feito com as redes, feito com a participação desses catadores, Então, e aí, a partir disso, a base organiza todo esse processo. Então, no plano de negócios vai estar descrito lá. As associações precisam, as cooperativas precisam de capacitação em prestação de serviço ou em logística. Então, a base de serviço organiza esse processo formativo para as redes. Enfim, tudo isso coordenado por um escritório nacional. Esse escritório nacional
a gente fez seleção pública, já selecionou as bases também. E esse escritório dá o norte de todo esse processo, como que as bases devem conduzir esses trabalhos junto à rede. E isso tudo junto no comitê estratégico, porque o Cataforte 3, além daquelas entidades que já estavam no Cataforte 2, a gente somou outras, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNASA e a Secretaria-Geral da Presidência, para conseguir conduzir esse processo todo. E essa é uma condução também coletiva. Também somos uma economia solidária, desse processo coletivo do Comitê Estratégico. E nesse Comitê Estratégico, sempre que possível, que a gente não esteja tratando de burocracias, a gente chama o movimento para ajudar a tomar as decisões estratégicas, as diretrizes principais do Cataforte. Então, esse é um pouco o desenho do Cataforte 3. E aí o alcance para vocês, não sei se dá muito para ver. Então, selecionamos 33 redes, 432 empreendimentos, estamos chegando a 13 mil catadores em 217 municípios do Brasil. Bom, gente, acho que é isso, não sei se meu tempo já estourou. Estou aí até o final da feira, se vocês quiserem, para a gente conversar mais sobre o Cataforte, o que mais vocês quiserem das políticas do governo federal. Tá bom? Muito obrigada.